O rei Franco ajoelhou-se com reverência. Um homem, seguidor espiritual de um pescador que viveu há anos, colocou uma coroa na cabeça do rei. Quando o rei Franco se levantou, ele já não era apenas um rei. Ele se tornara um imperador. Esta cena é um dos eventos mais conhecidos na história ocidental. O ano em que ocorreu, 800 DC, é uma data familiar para os ocidentais, assim como a nossa familiaridade com o ano 1453. Ele envolve duas figuras icônicas na história europeia. A pessoa ajoelhada no centro da imagem, após a queda do Império Romano do Ocidente, era Carlos Magno, que restauraria a ordem e a unidade em uma Europa presa em séculos de caos. Aquele que o coroou foi o Bispo de Roma, o Papa, um de seus maiores apoiadores. Agora, por que este evento é tão significativo? Como os papas ganharam poder suficiente para coroar reis? Para entender tudo isso, primeiro precisamos mergulhar na história de Simão Pedro, um amigo e discípulo de Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, perto de Jerusalém, sob o domínio romano, durante um tempo em que o Império Romano estava em seu auge, ao redor do Mar da Galileia. A mensagem que ele queria transmitir inquietava os seguidores de religiões pagãs politeístas, incluindo os romanos. A mensagem de Jesus era clara: as religiões politeístas estavam equivocadas, só havia um Deus verdadeiro. Seus ensinamentos não apenas inquietaram os romanos, mas também provocaram reações nos judeus que acreditavam na existência de um único Deus. É essencial notar aqui que Jesus não estava introduzindo uma nova religião. Descrever seu propósito e missão como estabelecer uma nova religião seria impreciso. Sua intenção fundamental era reformar e corrigir a fé judaica desviada. No entanto, os ensinamentos e sermões de Jesus tornaram-se inquietantes para os judeus ao longo do tempo. Eles o viam como uma ameaça às tradições judaicas, considerando suas palavras como heresia. Como resultado, surgiu uma profunda divisão entre as duas perspectivas, e os ensinamentos de Jesus evoluíram finalmente para uma nova religião chamada cristianismo. Na época em que Jesus pregava suas crenças, havia um pescador chamado Simão que vivia na cidade de Betsaida, perto do rio Jordão, nordeste do Mar da Galileia. Um dia, através de seu irmão André, Simão soube de Jesus e concordou em conhecê-lo. Após esse encontro, Simão tornou-se um dos maiores apoiadores e discípulos mais leais de Jesus. A partir de então, Jesus deu-lhe o nome de Pedro, e como mencionado no Evangelho de Mateus, disse-lhe: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A metáfora da rocha usada por Jesus é crucial, já que o nome Pedro em grego e latim significa rocha. Essas palavras de Jesus foram interpretadas para significar que Pedro seria o representante da igreja na terra. Ora, o que isso tem a ver com o papado? Vamos tentar explicar. Anos após Jesus proferir essas palavras, Pedro foi martirizado na região do Vaticano, em Roma, pelo imperador romano Nero. A igreja romana foi estabelecida na área onde se acreditava estar o túmulo de Pedro. Tradicionalmente, a Igreja Católica considera Pedro como o primeiro bispo de Roma, o Papa inaugural. Os papas subsequentes são vistos como seus sucessores. Além de ser chamado de líder espiritual, o título e a importância de Pedro têm um significado espiritual. Ao longo de sua vida, Pedro permaneceu um dos seguidores mais leais e firmes de Jesus. De acordo com os Evangelhos, em um contexto onde outros discípulos estavam presentes, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Cada vez, Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ao que Jesus respondeu: Apascenta as minhas ovelhas. Muitos teólogos interpretam a frase apascenta as minhas ovelhas como indicativo de que Pedro se tornaria o guia dos seguidores de Jesus após ele. Este assunto vai além de uma dimensão espiritual. Após Jesus, Pedro tornou-se o líder dos cristãos, liderando a expansão do cristianismo para diferentes partes do mundo e o estabelecimento de igrejas em várias cidades. No entanto, Pedro e outros apóstolos enfrentaram um problema. O cristianismo começou como um movimento marginal e foi percebido como uma ameaça para a religião pagã tradicional de Roma. Portanto, as primeiras igrejas estabelecidas por Pedro e outros tiveram que sobreviver sob opressão e ameaças. Os imperadores romanos, que desejavam uma cultura dominante em seus territórios, viam com descontentamento essa nova religião, que contradizia suas tradições e enfatizava a crença em um único Deus. Assim, nos primeiros anos do cristianismo, as igrejas muitas vezes eram estabelecidas e operavam clandestinamente. A Igreja Romana, fundada por Pedro, foi uma dessas igrejas. As atividades da primitiva Igreja Romana, liderada por Pedro, começaram durante o reinado do imperador Nero. Para Nero, que desejava uma cultura dominante em Roma, a Igreja cristã de Pedro representava um problema significativo. O imperador via o cristianismo como um perigo que precisava ser suprimido e logo deu ordens para matar aqueles que lideravam essa religião. No topo da lista estava Pedro.
A execução de Pedro teve um grande impacto nos cristãos, pois, entre os apóstolos, aquele considerado o mais importante foi torturado e morto pelos romanos. A partir desse momento, Pedro foi visto como um mártir pelos cristãos, e as perseguições subsequentes continuaram por algum tempo, às vezes escalando para uma violência séria. No entanto, o cristianismo continuou a se expandir, tanto dentro das fronteiras do Império como em diferentes partes do mundo. Além das igrejas locais, surgiram igrejas apoiadas por grupos cristãos em cidades importantes como Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Embora a pressão que enfrentavam às vezes diminuísse, a plena liberdade das igrejas, especialmente a Igreja Romana, dentro dos limites do Império, foi alcançada durante o reinado do imperador Constantino I. Quando Constantino assumiu o poder, os cristãos constituíam cerca de 10% da população do Império e começaram a fazer ouvir mais suas vozes. A perseguição aos cristãos e sua resistência ocasional a essas pressões causavam distúrbios graves no Império. Segundo Constantino, que tinha como objetivo restaurar a antiga glória do Império, esses conflitos religiosos precisavam chegar ao fim o mais rápido possível. Além disso, o próprio imperador sentia simpatia pelo cristianismo. No ano de 313 DC, Constantino emitiu um édito conhecido como o Édito de Milão, garantindo a liberdade religiosa para todas as religiões dentro dos limites do Império. Dessa forma, os cristãos encontraram um ambiente propício para praticar e difundir sua fé. O apoio de Constantino aos cristãos não parou por aí. Ele apoiou as igrejas estabelecidas no Império, incluindo a Igreja Romana liderada pelos papas, e forneceu diversas ajudas. O Papa Constantino ganhou respeito entre os cristãos devido à sua postura contra os milaneses. Além disso, em 325, presidiu o Concílio de Niceia, tentando resolver desacordos entre os cristãos da época. Constantino era um homem sensível em assuntos religiosos. Os eventos que o Império vivenciou em anos anteriores o levaram a se comportar dessa maneira. Ele não queria conflitos religiosos entre seus cidadãos. Em questões de religião e filosofia que não eram completamente claras para ele, buscava o conhecimento e a experiência dos bispos romanos, ou seja, os papas. Isso era uma questão importante, por outro lado, uma grande responsabilidade para o papado. Embora o papado tivesse sido relativamente modesto dentro do Império até este momento, começou rapidamente a se desenvolver e sentir a necessidade de institucionalização com o interesse e a atenção do imperador. Embora Constantino tenha tido algumas discordâncias com os papas em Roma, as liberdades concedidas aos cristãos por Constantino e o respeito mostrado aos papas romanos fortaleceram a Igreja no Vaticano, acelerando a propagação da crença cristã. Muito havia mudado desde a morte de Pedro. A Igreja agora se estabelecera como uma entidade significativa no mundo ocidental. Na verdade, nesta fase da história, o papado havia sido estabelecido oficialmente, mas ainda não adquirira as competências e o poder que obteria na Idade Média. Levaria alguns séculos para isso. No período seguinte, o curso da Igreja Romana e do papado foi moldado de acordo com suas relações com os imperadores romanos. Cerca de 150 anos depois, quando Roma foi capturada pelos ostrogodos, um povo germânico, embora tenha rompido temporariamente a eficácia da instituição papal, adicionou outra dimensão à instituição. Quando os ostrogodos capturaram Roma, o cristianismo ganhou um poder significativo, tornando-se uma das principais religiões entre o povo e a nobreza. Os reis ostrogodos perceberam rapidamente que manter boas relações com os papas era essencial para o poder político e a governabilidade efetiva. Como resultado, buscaram envolver o papado em seus jogos de poder e tiveram sucesso em certa medida. Devido às atitudes opressivas e ambições dos ostrogodos, a Igreja começou a ser associada a certas suspeitas de corrupção durante este período. Isso levou a dois resultados diferentes. Em primeiro lugar, a estrutura da Igreja e do papado se deteriorou parcialmente e se corrompeu em comparação com anos anteriores. Em segundo lugar, as relações com os ostrogodos proporcionaram ao papado uma experiência significativa em intervir nos assuntos estatais. O domínio dos ostrogodos sobre Roma não durou muito, mas a experiência política que a Igreja Romana e o papado adquiriram durante este período perduraria por séculos. Além disso, após este período, os papas desempenhariam um papel ativo nos assuntos do mundo ocidental por séculos. Embora a influência ostrogoda sobre o papado tenha terminado com a recaptura de Roma pelo imperador bizantino Justiniano, e começou a história denominada Papas Bizantino, pelos historiadores. Durante este período, o Papa geralmente era eleito pelos votos de outros funcionários religiosos. No entanto, para que um Papa fosse totalmente aceito, sua eleição precisava ser aprovada pelo imperador em Constantinopla. Essa situação causou atrasos significativos nas transições entre papas. Por exemplo, o Papa Sabiniano só pôde assumir o cargo 6 meses depois, e o Papa V Bonifácio teve que esperar 10 anos para assumir o cargo. Sob a influência do Império Bizantino e sua cultura, começou a ser observada uma considerável influência grega na Igreja. Durante este período,
Os papas geralmente eram selecionados de regiões sob domínio bizantino, como Síria, Grécia e Sicília. Isso garantia a transferência de alguns elementos da cultura dessas terras para o cargo papal. Roma estava em um período de mudança. Sua arquitetura, idioma e literatura tornaram-se mais dominantes do que a cultura romana. Os romanos começaram a usar mais palavras gregas. Nas instituições subordinadas ao papado, a influência grega atingiu níveis em que alguns textos eram inicialmente escritos em grego e depois traduzidos para o latim para que os romanos os entendessem. No entanto, desde meados do século VIII em diante, a influência bizantina sobre o papado começou a diminuir. O Papa I. Zacarias, culturalmente próximo de Bizâncio, morreu em 752, e o Papa I. Estevão foi eleito em seu lugar. Naquele momento, os lombardos, um povo do norte, haviam tomado Ravenna na Itália e estavam de olho em outras cidades da região. Isso implicava que Roma também poderia ser capturada um dia. E o Estevão, que não queria que a Igreja Romana e o Papado permanecessem sob a influência lombarda, primeiro buscou ajuda do Império Bizantino. No entanto, devido às guerras com os sassânidas e os muçulmanos durante este período, o Império, que estava bastante enfraquecido, não pôde atender aos pedidos do Papado. Portanto, o Papa deixou Roma. Cruzando os Alpes, apresentou-se a Pepino, o Breve, o rei do Reino Franco, que agora está dentro das fronteiras da França, e pediu ajuda. Pepino, o Breve, era um homem devoto. Além disso, estava ciente da legitimidade que o papado poderia lhe proporcionar. Portanto, assentou a oferta do Papa. Imediatamente, enviou uma carta ao rei lombardo Agilulfo, solicitando que se retirasse das terras que havia tomado até agora e encerrasse sua política agressiva na região. No entanto, Agilulfo recusou isso. Depois de chegar à Itália, Pepino entregou Ravenna, bem como Spoleto, Benevento e Rimini, que tomou dos lombardos, ao controle do papado. Este evento, que ocorreu em 756, é conhecido como a doação de Pepino, e com este evento, o papado tornou-se um Estado independente pela primeira vez na história. Pepino recebeu a aprovação do Papa em troca deste ato generoso. Neste ponto, obter a aprovação e o apoio da Igreja Romana, que era quase inteiramente cristã na Europa Ocidental, era de grande importância aos olhos do povo, da nobreza e de outros reis. Em outras palavras, enquanto Pepino garantia sua posição como rei ao obter a aprovação do papado, sua mensagem diplomática aos reis cristãos era clara e direta. O coração da Igreja Romana bateria agora do Ocidente. Depois que Carlos Magno foi declarado imperador pelo Papa, o poder da Igreja Romana tornou-se quase inquestionável entre os povos e a nobreza da Europa. Ser excomungado pelo Papa, ou seja, o corte dos laços de uma pessoa ou de um país com a Igreja, tornou-se um problema ainda maior do que perder território na derrota para um rei. Embora a Europa estivesse dividida sob o domínio de diferentes reinos, o poder autoritário do papado sobre os povos e a nobreza desses reinos era indivisível e inquestionável. A jornada espiritual de um humilde pescador às margens do rio Reno havia levado assim à formação e desenvolvimento da maior e mais poderosa instituição religiosa da Europa.